Apresentação, Dr. Péricles Vasconcelos. Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologia. Programa Dicas de Saúde há muitos anos, né? A nossa emissora festejou agora, semana passada, no dia 24, 20 anos no ar, a FM Educativa Salesiana Padre Cícero. 20 anos. A gente bota mais 7 da Rádio Comunitária Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde, portanto, 27 anos, levando saúde, né? Promoção de bons hábitos de vida, estilo de vida saudável, sem muita gordura, sem muito açúcar, sem vícios, cuidado no fumo, muitas doenças, cuidado no excesso de álcool, diversas doenças. Cuidado na obesidade, também diversas doenças. Vida parada, a gente foi feito para o movimento, não dá para ficar parado que adoece, fisicamente e mentalmente. E também a gente segue as conscientizações de campanhas que tem todo mês, né? Os mais famosos é o Outubro Rosa, Novembro Azul, e esse mês nós temos o Abril Azul, sobre o autismo e TEA, né? Transtorno do espectro autista. E hoje vai ser esse assunto. Você pode participar, você sabe, né? Pode participar. Eu estou aqui com o operador de som Carlos Eduardo. Ele recebe sua pergunta para passar para o nosso convidado, que já está aqui, vou apresentá-lo. O Carlos Eduardo recebe a pergunta. Essa pergunta pode ser por telefone, 3512-2000, telefone da rádio, 3512-2000, também é o telefone do WhatsApp. E pelo WhatsApp você pode escrever e pode mandar um áudio fazendo pergunta para o nosso convidado. Nós temos também nossas redes sociais para você passar esse programa a quem ainda não acordou, né? Essa chuvinha aí, pouca gente acorda cedo, né? Mas vai ficar gravado, viu? Tem a live, né? Live de Facebook, tá no ar, Carlos Eduardo. Que beleza, estamos no ar. Você não só nos escuta na rádio, mas nos vê. É um pouco precário a live, porque uma das duas câmeras queimou, né? Só tem uma câmera pequena. Mas é uma forma de comunicação melhor, né? E você, pela live do Facebook, você pode fazer pergunta também para o nosso convidado. Aí nós temos o site clubesintonia.com, do radialista Tony Santos. Ele grava o programa todo domingo e também disponibiliza no site dele, clubesintonia.com. Tem o link Dicas de Saúde. Aí fica gravado por um bom tempo. E nas nossas redes sociais, a gente puxa essa gravação do Tony e coloca no YouTube. No YouTube tem
podcast Gastroclínica Vasconcelos e podcast Dicas de Saúde. E a gente deixa aí por muitos anos essa gravação. Vou apresentar o nosso convidado que vai falar sobre o transtorno do espectro autista, Abril Azul, sobre o autismo. Já está aqui comigo o Dr. João Victor. Ele é psiquiatra da infância e adolescência. É o Dr. João Victor Rodrigues Lacerda. O Dr. João Victor, como é mais conhecido, ele formou-se na Estácio FMJ e residência em psiquiatria pelo IAMSPE, no Hospital do Servidor Público de São Paulo. Depois ele diz direitinho como é essa sigla, IAMSPE. Residência em Psiquiatria da Infância e Adolescência pela USP, São Paulo. Especialização em Terapia Cognitivo-Comportamental também pela USP, São Paulo. Bom dia, doutor João Victor. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia. Queria agradecer o convite também. Legal, né? Ele que eu lembro, tem umas lembranças pela fisionomia dele, pelo rosto dele, lá da Estácio FMJ. Mas é assim, muito orgulho para qualquer professor de ver os seus alunos crescerem, né? E se transformarem em grandes profissionais. O Dr. João Victor, ele é médico psiquiatra da infância e da adolescência e atende, portanto, muitos problemas nesse contexto. Ele vai falar o diagnóstico diferencial do autismo, nesse contexto, né, de dificuldade no neurodesenvolvimento, né? E é muita alegria ter assim um egresso. Ele voltou para nosso Cariri, que ele é daqui, né? Como eu também. E ele voltou, tá aqui, depois ele vai dizer onde é que atende bem direitinho, viu? Contato, etc. Mas vamos começar logo, imediatamente, antes do pessoal ligar e fazer pergunta. Dr. João Victor, como está essa questão do autismo, essa questão do transtorno do espectro autista? Porque eu lembro antigamente, eu sou formado desde 1986, se falava em autismo, mas eram poucos casos. E hoje a gente vê diversos, realmente, como se estivesse aumentando no mundo. Ou seria o diagnóstico, ou seria não esconder mais, como antigamente, porque é bem mais frequente as pessoas, as crianças e até os adultos que se declaram ou que a família declara que é autista. Tá. O que aconteceu nos últimos anos foi realmente um aumento assim, no diagnóstico. Antigamente era menos de 1 a cada 160 pessoas, 140 pessoas nos Estados Unidos. E hoje já está por volta de 1 a cada 52 pessoas que nascem já recebem esse diagnóstico. Então, já é quase que 1 a 2% da população, de uma forma geral, assim, com diagnóstico. O que aconteceu é que antigamente existiam vários tipos de autismo. Existia o autismo infantil, existia também a síndrome, o transtorno de Asperger, síndrome de Asperger. Existiam diferentes classificações e que eram diagnosticados de formas diferentes. Às vezes também se passava muitos diagnósticos sem percebidos, assim, ninguém diagnosticava. Mas aí há mais ou menos uns 10 anos, quando foi publicada a nova versão do DSM, que é um manual de diagnóstico que é publicado nos Estados Unidos, aí o conceito de autismo ele foi ampliado. Aí, ao invés de se tratar como uma doença só, um transtorno só, a gente chama do que chama de um espectro. Então são casos desde leves, muito leves, até casos mais graves, são englobados tudo no mesmo transtorno, no mesmo diagnóstico. E a partir de então, tanto o diagnóstico ele ficou mais fácil e mais simples de ser realizado, quanto também pessoas que não faziam parte desse espectro começaram a ser diagnosticados também. E isso aumentou também a informação assim, acerca do transtorno e o espectro, que chama que assim, tanto no mesmo diagnóstico você pode ter pessoas que quase que não dá para perceber que tem um diagnóstico, como pessoas que estão casos mais graves que sempre fizeram parte desse diagnóstico e continuaram fazendo parte. E aí, com essa ampliação do conceito, também houve uma ampliação da quantidade de pessoas que foram diagnosticadas. Mas isso faz mais ou menos 10 anos, e foi desde então também que se aumentaram as pesquisas, os estudos e até a atenção da mídia para a área. Além disso,
ter contribuído para a diminuição do preconceito. Porque quando você coloca muitos casos mais leves, a noção que se tem sobre o transtorno, ela diminui, assim. Que antes só se falava em casos graves, e a partir de então casos leves começam a ser falados também, e a partir disso também o preconceito diminui de uma certa forma também. Muito bem, então, sem preconceito, sem esconder os autistas e com um diagnóstico mais bem elaborado, porque se multiplicou também os psiquiatras, né, e outros profissionais que lidam com a saúde mental, né, psicólogos, terapeutas ocupacionais, etc. Então, existe mais diagnóstico e mais tratamento. Não há um exame, não é, doutor João Vitor? Não há um exame para diagnóstico. Então, quando que o papai, a mamãe pode começar a suspeitar que o seu filho pode ter, sua filha pode ter um transtorno do espectro autista? Quais são os sinais? Eu digo crianças porque é quando descobre, né? Quais são os sinais que a criança apresenta que o médico deve, aliás, os pais devem levar para uma avaliação do neuropediatra ou do psiquiatra de infância e adolescente? Tá, a gente costuma colocar muito assim, o papel nos pais, mas a gente tem que lembrar que, antes de tudo, o papel do profissional de saúde, assim, o papel do pai é basicamente levar no médico, e nos primeiros meses de vida, toda criança tem que fazer Como um já deve acompanhamento. levar mesmo para Isso. questão, né, puericultura, tudo, né? O médico de família ou então o pediatra, eles já começam a identificar alguns sinais. Os sinais eles já começam a aparecer nos primeiros meses de vida, apesar do diagnóstico ser um pouco mais tardio, assim. Hoje a gente já consegue fazer o diagnóstico com certa segurança aos 2 anos de idade, mas a partir dos 18 meses já é possível, sim, fazer o diagnóstico. Então, com 1 ano e meio, mais ou menos, já dá para fazer o diagnóstico de autismo. E os primeiros sinais, eles começam a ser percebidos ainda pelo pediatra, ou então pelo médico de família, ou então pelo clínico geral que vai atender aquela criança, já ainda nas primeiras consultas, que dá para perceber alguns atrasos, assim, que não são específicos para autismo, mas que são mais frequentes, como, por exemplo, atraso na fala, atraso no desenvolvimento geral, a criança demora mais para andar, a criança demora mais para falar, ela tem uma interação menor com adultos também. Por exemplo, quando a criança completa 1 ano, geralmente no primeiro aniversário ela já tem alguma interação com os adultos. Ela pode até achar ruim, assim, o bater de palmas, ou então a festa, não entender muito bem, mas de alguma forma ela interage. Já muitas vezes a criança com autismo tá alheia ali, ela parece que não faz diferença se o cuidador está por perto ou não, algumas vezes. Ou então, às vezes, é muito sensível a alguns sons, barulhos, ou algumas texturas, ou alguns alimentos específicos. E isso já chama a atenção nos primeiros meses de vida, mesmo antes do diagnóstico ficar muito claro. Porque mais importante do que dar o diagnóstico é começar o tratamento. Então, muitas crianças podem não ter o diagnóstico muito claro nos primeiros meses de vida, ou até mesmo nos primeiros anos, mas quanto mais cedo for identificado algum sinal de alarme, algum alerta, assim, de que aquela criança tem um desenvolvimento que é fora do habitual, que é fora do esperado para a maioria das crianças, quanto mais cedo isso for identificado, mais cedo deve ser acompanhado, seja com o médico, seja com algum profissional como psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Quanto mais cedo intervir, melhor. O diagnóstico ele pode demorar um pouco mesmo, principalmente nos casos mais leves, pode demorar além dos 2 anos, às vezes 3, 4 anos, mas a intervenção ela tem que começar o mais cedo possível. Por isso, a qualquer sinal de desenvolvimento diferente, assim, quando a criança está no meio de outras crianças da mesma idade, já dá para perceber algumas diferenças. E se isso passou despercebido pelo pediatra, dá para pedir uma segunda avaliação, dá para pedir um acompanhamento ou com neuropediatra, ou com psiquiatra infantil, ou então com algum pediatra que tenha mais conhecimento assim nessa área. Mas o importante é que o principal parâmetro assim, para qualquer transtorno mental que a gente usa é a comparação da criança com outras crianças da mesma idade. Principalmente naquelas que já passaram desse período de sinais de alarme, dessas mais jovens. Você comparar aquela criança com outras crianças é um parâmetro que a gente usa também para ver se aquele desenvolvimento está atrasado, está diferente. Os sinais de autismo podem começar desde dificuldades com algumas sensibilidades, como, por exemplo, com alguns barulhos, alguns sons, com alguns toques específicos, com alguns tecidos, como também a criança, às vezes, ela pode ter o que chamam de estereotipias, que seriam
alguns movimentos repetitivos que parecem não ter um propósito, como, por exemplo, nessa idade o mais comum é girar, ou então bater palmas, ou ficar balançando com frequência. Às vezes pode ter também algumas dificuldades com mudanças de rotina, algumas dificuldades com em querer algumas coisas muito específicas ou muito diferentes. Mas antes do diagnóstico, assim, um pouco mais na idade esperada, os primeiros sinais são esses mesmos. Às vezes, dificuldade em olhar no olho, dificuldade em acompanhar a conversa de outras pessoas. Parece que não tem interesse no que está acontecendo ao seu redor. Mas claro que, assim, não baixa isso. Assim, precisa de uma avaliação especializada, porque quando a gente vai avaliar um paciente com autismo, a gente tem que avaliar tudo. Não só os conceitos que parecem ser psiquiátricos ou neurológicos, mas também algumas questões à parte, como, por exemplo, será que aquela criança enxerga bem? Será que aquela criança escuta bem? Então a gente tem que avaliar outras questões, que às vezes pode ser só uma surdez, ou então pode ser alguma coisa relacionada à dificuldade de enxergar, que pode também passar despercebido nessa idade. Assim. Então a gente tem que avaliar tudo, não só os sintomas. Os sinais de alarme são de alarme, porque podem representar muitas coisas, inclusive o autismo. Então precisa de uma avaliação ampla, assim, e quanto mais especializada, melhor. Muito bem, muito importante essa avaliação, porque quem faz o diagnóstico é o médico, com a ajuda de muita gente, né? Uma equipe multidisciplinar, principalmente para ajudar no desenvolvimento, mas quem faz o diagnóstico é um médico, seja um psiquiatra de infância e adolescente, seja um neuropediatra, até um pediatra experiente, né? E conhecedor do tema, ele pode fazer o diagnóstico e ser comprovado pelo especialista. Então hoje vocês já estão sabendo, né, que o assunto é o Abril Azul, sobre o autismo, que tem como tema esse ano: valorize as capacidades e respeite os limites do autismo. A comunidade Santa Terezinha do bairro Santo Antônio, aqui no Juazeiro, está celebrando 25 anos de existência e preparou uma programação que já está no último dia. Hoje é o encerramento, a festa, nessa data, dia 14, começou no dia 10. E hoje, domingo, o encerramento, 18 horas, a Caminhada das Rosas, 19 horas, missa na Capela Santa Terezinha, presidida pelo padre Laércio. Após a missa, haverá momento social com quermesse, show e o corte do bolo. Festa de Santa Terezinha, comunidade Santa Terezinha, bairro Santo Antônio. É isso aí, muitas festas, que bom, né? Das nossas comunidades religiosas. Tem também o comunicado para os moradores do bairro Leandro Bezerra, aqui no Juazeiro, que do dia 11 ao dia 14, de 8 às 17 horas, o TRE Ceará, estará no Centro de Educação Infantil Vereador Getúlio Grangeiro Pereira, oferecendo os seguintes serviços: alistamento eleitoral, transferência de título, biometria e revisão. Documentos necessários você leva lá no bairro Leandro Bezerra, no dia... Hoje, né? Hoje é o último dia 14. Você leva documento oficial com foto e comprovante de residência. Se você quiser alguma informação sobre mais algum detalhe, você liga 99236-1627. 99236-1627. O Dr. João Vitor, ele é médico psiquiatra da infância e adolescência e veio hoje falar sobre o Abril Azul, sobre o transtorno do espectro autista, principalmente do próprio autismo, né? Ele já falou, Dr. João Vitor, que é muito importante uma avaliação ampla e um diagnóstico preciso para que haja uma ajuda, né, ao desenvolvimento, que é um desenvolvimento atípico, mas tem desenvolvimento, dependendo, claro, do estágio, né, de autismo, mas tem o que se fazer, muita coisa a ser feito, realmente. E ele falou da avaliação do diagnóstico diferencial. Tem muita coisa que parece, e que nem todo mundo tem autismo. Tem, inclusive, uma síndrome de Asperger que está dentro do transtorno do espectro autista, o TEA. Aí eu pergunto, muda alguma coisa ou não muda? O tratamento muda? Não só assim de Asperger, mas outros diagnósticos diferentes de autismo
é muito importante que pode mudar alguma abordagem, não é isso? Uhum. Tá. Antes de tudo, eu vou falar um pouco do que é o autismo, assim, o conceito, a Muito bem. definição geral. O autismo, de uma forma geral, assim, é basicamente a dificuldade daquela pessoa, daquele indivíduo, em manter relacionamentos por dificuldade na compreensão dos relacionamentos. Então, essa pessoa tem dificuldade, por exemplo, em entender o que o outro está pensando, o que o outro está imaginando, tem dificuldade de entender, às vezes, as frases, ou então o que aquela pessoa quer entender sem falar necessariamente as palavras, de entender, por exemplo, as entrelinhas das conversas, dificuldade em entender o sentimento dos outros, justamente por essa dificuldade na compreensão das relações e do outro, é aí que surgem os problemas. Junto a essa dificuldade de compreensão, na definição do diagnóstico, a gente também leva em consideração outras questões que são, por exemplo, aquelas estereotipias que eu já falei, que são alguns movimentos que parecem sem sentido, mas que às vezes podem ajudar, por exemplo, a aliviar a ansiedade, que são algo como, por exemplo, bater palmas, girar. Às vezes a estereotipia, quando são casos mais leves, são mais difíceis de perceber, mas podem ser algo como, por exemplo, falar uma frase de uma forma repetitiva, ou então falar sempre no mesmo tom de voz, alguma frase que parece não ser uma estereotipia, mas quando a gente observa bem a fundo o que aquilo significa, é uma estereotipia também. Também pode acontecer de ter muito interesse em determinadas situações, por exemplo, algumas crianças gostam muito de dinossauros. Não é toda criança que gosta de dinossauro que tem autismo, mas são aquelas crianças que têm um interesse muito específico e às vezes coisas que são sem sentido. Por exemplo, elas entendem muito descrições específicas de algum dinossauro, mas não sabem aplicar aquilo de fato na prática, assim, que é diferente de uma pessoa que entende de tudo sobre dinossauros e sabe aplicar aquilo na prática. Do mesmo jeito que pode acontecer com qualquer tipo de assunto, algumas gostam, por exemplo, de ônibus, outras gostam de ventiladores. Depende muito de cada criança com autismo tem uma característica própria e específica também de si. Além disso, também tem muitas dificuldades com alterações sensoriais, como, por exemplo, às vezes o toque ele pode ser sentido de forma muito intensa ou pouco intensa. Às vezes a criança sente mais dor ou menos dor do que outras crianças. Às vezes o som pode incomodar mais ou então incomodar menos. Então, esses aspectos dos sentidos ele pode estar alterado na criança com autismo também. Tem muita dificuldade também com mudanças de rotina. Então, às vezes a criança vai sempre pelo mesmo trajeto para a escola e se mudar um pouco o trajeto ela não entende muito bem ou fica irritada. Ou então tem muita dificuldade, por exemplo, com o horário. Se chegar um pouco tarde, fica irritada. Se chegar um pouco mais cedo, fica irritada. Tem muita essa dificuldade, assim, com mudanças na rotina de forma geral. Muito E, bem. e, e em relação aos diagnósticos diferenciais, assim, também, existem vários diagnósticos. Existem os diagnósticos que são os neurológicos, os clínicos, os psiquiátricos. E são bem amplos, assim. Por exemplo, a criança ela pode também ter, além de diagnóstico, pode ter comorbidades, que são mais de um diagnóstico na mesma pessoa. Por exemplo, o Asperger que a gente falou era um diagnóstico que usava antes do DSM-5, que há uns 10 anos atrás a gente usava mais, e hoje se enquadraria como se fossem alguns quadros de nível 1, que são os quadros mais leves de autismo. São aqueles quadros que têm todas as características do autismo, mas que não são tão intensos e muitas vezes podem passar despercebidos. Às vezes são algumas pessoas que ao longo da vida eram tratadas só como diferentes, assim, mas sem nenhum diagnóstico, mas que são casos mais leves. Existem vários outros diagnósticos psiquiátricos e também neurológicos que a gente tem que investigar quando faz essa avaliação inicial, mas isso depende, assim, depende muito da criança, do adolescente, até do adulto mesmo, porque é um quadro que acontece que surge na infância e que vai durar a vida toda, essa aqui é a verdade. E justamente por causa disso podem surgir algumas complicações ao longo da vida, que inicialmente podem não ter esse diagnóstico, mas que podem surgir ao longo da vida e às vezes em qualquer momento mesmo. É, Muito bem, então é muito importante essa avaliação para saber exatamente o que está acontecendo, se tem comorbidades. Não existe medicamento específico, mas existe tratamento dos outros problemas que vêm associado ao TEA, né? Transtorno do espectro autista. Mas tem, sem ser medicamento, vários procedimentos. E esses procedimentos foram bem notificados, viraram lei Berenice Viana, né? A lei foi feita em 2012, políticas públicas para suporte
de segmento para desenvolvimento do TEA, do transtorno do espectro autista, com equipe multidisciplinar. O doutor João Vitor vai falar isso bem direitinho, se funciona aqui, a experiência dele, do que ele percebe aqui na nossa região do Cariri. Mas tem outra festa importante, que é a festa de Santo Expedito, da Paróquia Menino Jesus de Praga, comunidade Santo Expedito, no bairro Betolândia, aqui no Juazeiro, claro. E hoje, dia 14, tem às 19 horas novena e missa, noitários Liga das Famílias, Grupo GEV, Apostolado São Peregrino, Centro Terapêutico Marcelo Cândida, Oratório Nossa Senhora Auxiliadora e Comunidade São Pedro. O tema da festa é Santo Expedito. Ajuda-nos hoje na promoção da paz, fraternidade com Deus e os irmãos. São muitas festas, mas você sabe o assunto de hoje. Estamos com a live funcionando. A Marlene Almeida já está dando bom dia para todo mundo, para você também, Marlene. E pela live você também pode fazer pergunta ao nosso convidado, Dr. João Vitor, psiquiatra da infância e adolescência. Abril Azul, autismo, transtorno do espectro autista. Nós vamos agora, Carlos Eduardo, para o nosso primeiro bloco, né, de apoio cultural. Depois a gente volta com mais perguntas para o Dr. João Vitor, psiquiatra da infância e adolescente, neste Abril Azul sobre conscientização sobre autismo. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. FM Padre Cícero. Essas empresas ajudam em nossa missão. Olá, queridos filhos e filhas. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. E eu estou aqui hoje para falar de um assunto muito sério que envolve a educação das crianças. Na hora de matricular o seu filho ou sua filha, pense nos valores e conhecimento que eles vão levar não somente para o vestibular ou para a universidade, mas para toda a vida. A educação católica tem tradição e princípios éticos de preservação da vida e da família. Conheço e confio na Rede Salesiana de Escolas. Pense nisso. Crescendo e ensinando, valorizando o ser humano. Quando o assunto é medicina, a experiência do profissional é uma prioridade para você? O Dr. Carlos Vitorino é médico e possui mais de 40 anos de atuação no mercado, com especialidade em neurologia e geriatria. Instagram, @Dr. Carlos Vitorino Neuro. Marque sua consulta pelo telefone 3511-2178 ou pelo WhatsApp 988790108. Dr. Carlos Vitorino, neurologista e geriatra. Fisiotrate, fisioterapia além do choquinho e gelo. Se você busca uma fisioterapia que lhe dê resultado, temos o atendimento para você. Fisioterapia, pilates e estética. Fisiotrate, Rua Santa Luzia, 1729, bairro São Miguel, em Juazeiro do Norte. Visite o nosso Instagram, @Fisiotrate Cariri. Contatos 3511-1506 e o WhatsApp 98812-3327. Direção Doutora Isabel Torres. Fisiotrate, fisioterapia além do choquinho e gelo. É mês de aniversário aqui no Aranjara Park. Você está mais do que convidado para nossa festa. Vem comemorar 22 anos de diversão com tardezinhas, jogos, brincadeiras para criançada e muito mais. Você pode aproveitar tudo isso pagando apenas meia entrada aos sábados e preço promocional de aniversário aos domingos. Vem comemorar com a gente. Afinal, você é parte importante da nossa história. Aranjara Park, diversão de toda a natureza.
Conheça a casa em que o servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista, morou nos últimos anos de vida. Localizada na rua São José, 242, em Juazeiro do Norte, Ceará. A Casa Museu do Padre Cícero expõe diversos objetos pessoais e litúrgicos pertencidos ao Padre Cícero. Funciona de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 12 horas e das 14 às 17 horas. E aos sábados, de 7h30 às 12 horas. Mais informações, WhatsApp 99948-6465. Instagram, Casa Museu do Padre Cícero. Olá, queridos ouvintes de Juazeiro do Norte, Ceará. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio FM Padre Cícero 104.5. De segunda a sábado com o programa Experiência de Deus, das 10 às 11 da manhã e o reprise das 10 às 11 da noite. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Siga a nossa FM Padre Cícero nas redes sociais. @FM Padre Cícero no Instagram e FM Padre Cícero 104,5. Nossa página no Facebook. E você pode ouvir a FM Padre Cícero ao vivo e em qualquer lugar através do site www.fmpadrecícero.com.br. Eduque e evangelize o mundo com a FM Padre Cícero. FM Padre Cícero. Você está ouvindo na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de saúde, a FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo, e hoje o assunto é Abril Azul, é sobre autismo. E o nosso convidado, Dr. João Vitor, médico psiquiatra, psiquiatria da infância e da adolescência. Festa de São José Operário, Paróquia São José Operário, Ponta da Serra, no Crato. Vai começar no próximo domingo, dia 21. O tema é São José, servo fiel e prudente, ajuda-nos no caminho da salvação. Próximo domingo, dia 21, tem a alvorada festiva 6 horas, tem a cavalgada de São José, concentração na Capela Santo Expedito, no sítio Mata, 8 horas. 5 da tarde, carreata de abertura, concentração na encosta do seminário, no cruzeiro do seminário São José, com bênção das chaves e motocarreata, rumo ao distrito de Ponta da Serra. 19 horas, missa na Ponta da Serra. Presidente da celebração, Padre Paulo Evangelista, que é pároco da paróquia São Miguel do Crato. Animação coral Lírios de Gessé. Noitários, cooperativa dos motoristas e topiqueiros, mototaxistas, caminhoneiros, cerâmica, Semonte, Secrato, cerâmica Romeu Sampaio, Guarda Civil, Demutran, Polícia Militar e Região Pastoral de Santa Rita 1. Mais uma festa, essa só na próxima semana. E a promoção de Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Também é um evento que você não pode ficar de fora. Você que é amigo, amiga da rádio, faça a sua doação financeira neste mês de abril e participe do sorteio de uma deliciosa torta bombom da Mel Confeitaria. O sorteio acontecerá no dia 3 de maio, 11h30 da manhã, ao vivo, no programa Mais Amigos. Maiores informações, 3512-5824. 3512-5824 é o telefone do Clube de Amigos. E o apoio dessa promoção é da Mel Confeitaria, as fatias mais diferenciadas do Cariri, conhecida por produzir os melhores bolos molhadinhos e bem recheados. Acompanhe a doceria pelas redes sociais e faça seu pedido. Instagram, @Mel Confeitaria. WhatsApp,
2145-3809. 92145-3809. Confeitaria Mel. Mel Confeitaria. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Nosso convidado está aqui prontinho para responder suas dúvidas, seu questionamento, seus problemas, se tem casos na família, ou de dúvida ou de certeza, né? Se já recebeu o diagnóstico de autismo ou de algum diagnóstico associado, como esse que ele falou, da síndrome de Asperger, você pode tirar suas dúvidas com ele, doutor João Victor, que está aqui. Por enquanto eu vou fazendo perguntas para ele, né? Enquanto você não faz a sua, eu vou aproveitando aqui para aprender com o psiquiatra da infância e adolescência. Como você tem visto, doutor João Victor, aqui no Cariri, sua experiência pessoal, e você entende porque está na área, tem contato com outros médicos, com as equipes, né? Terapia ocupacional, psicologia, etc. Então, para você falar sobre isso, eu vou até perguntar, antes de você falar, onde você atende? Local de atendimento, endereço, para o pessoal saber, e sua experiência nesse local e o que você escuta sobre atendimento na rede pública do Cariri. Hoje, no particular, eu atendo na rua Padre Cícero, no número 975, e no SUS eu atendo no Crato, lá no Centro de Especialidades do Crato. Esse da rua Padre Cícero tem algum nome ou só o endereço? Tem o nome Clínica de Saúde Lacerda. Ah, sim. E do Crato é um CAPS? Não, é um centro de especialidades, não é CAPS lá não. Ah, sim. Lá é só, lá é ambulatório só. Ah. E eu também já trabalhei em outros locais, assim, já tive a experiência da residência também, lá em São Paulo. Trabalhei no CAPS lá de São Paulo também, durante um período. E essa dificuldade de tratamento, ela é nacional, assim, não é só no Juazeiro, não é só no Crato. Lá em São Paulo a gente tinha as AMAs, as AMES também. Lá também tinha o C, que também tem aqui na região. E lá também tinha algumas APAES, que lá é Instituto João Clemente, na verdade. E também tinha as faculdades, né? A Unifesp, a USP, que também davam esse atendimento, por exemplo. Mas mesmo nesses locais era difícil, o acesso era difícil. Para o psiquiatra nem era tão difícil assim, mas principalmente para a equipe multidisciplinar, o acesso. Terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, outros profissionais que também podem atuar na área. Esses são de difícil acesso no SUS porque são demandas muito específicas e hoje os estudos mostram só mais casos que são praticamente individuais, os tratamentos, então precisam de muitas horas, então gasta muito tempo e muito profissional para um só paciente. Então a demanda é muito alta para mesmo que ampliasse, por exemplo, a capacidade de profissionais pelo dobro, por exemplo, ainda assim ia ser bem deficiente, porque precisa de muito tempo com o mesmo paciente e até agora os estudos não são tão amplos assim para aplicar em várias pessoas. O que se acaba fazendo no SUS, muitas vezes, são adaptações assim, do que chama de ABA, que é a análise do comportamento aplicada, que não é um método, mas é como uma ciência. Assim. Então, é como se, a partir dessa aba, existem várias técnicas específicas que aí sim se faz o tratamento multidisciplinar. No SUS, a porta de entrada para a saúde mental acaba sendo o CAPS mesmo, só que o CAPS ele também não é tão específico para isso. O CAPS ele é para tudo, ele é para ansiedade, depressão, deficiência intelectual, autismo, então acaba que não é um tratamento tão específico. A função do CAPS é principalmente inserir aquele indivíduo na sociedade, tentar melhorar a socialização dele de uma forma geral, mas o tratamento realmente acaba não sendo muito específico dentro do CAPS. E aí, por causa disso, acaba sendo necessário um encaminhamento para o C, por exemplo, que já é um centro específico mais especializado, ou então para algumas policlínicas. Depende muito do município, como que ele lida com isso. Mas acaba que fica um pouco... Tem que sair do CAPS, não ficar só no CAPS muitas vezes, e ir para os profissionais. E aí é que entra o gargalo do acesso, que às vezes é difícil entrar no CAPS, e aí também é difícil entrar nesses outros locais, porque são poucos profissionais, para uma demanda muito alta e para um tempo de exigência muito alta. Assim, na teoria, assim, o que chama de aba, que seria ideal, demora de 25 a 40 horas. Então, não dá para fazer isso no SUS. Assim, é praticamente impossível fazer essa
quantidade de horas no SUS. Até no particular, para quem tem dinheiro, é difícil conseguir, porque não tem tanto profissional assim que saiba fazer de forma adequada. E para quem tem convênio também é muito difícil, então é difícil para todo mundo mesmo assim. Mas aí, no SUS acaba fazendo algumas adaptações que não são necessariamente aquilo que está escrito na literatura, nos artigos, mas que em muitos casos acabam funcionando também, que é como se fosse algumas técnicas que se usam, alguns princípios ABA que se acaba se usando no SUS, só que muitas vezes são feitos realmente com vários profissionais ao mesmo tempo, outras vezes são feitos com várias crianças ao mesmo tempo, e a especificidade acaba sendo diminuída nesse caso dos tratamentos. Ajuda muitas crianças, mas ainda assim é muito difícil o acesso. De uma forma geral, não só aqui no Juazeiro, no Cariri é difícil, mas no Brasil todo, e eu diria até no mundo todo é difícil mesmo, porque é um tratamento muito complexo, assim. Para quem consegue fazer o tratamento certinho, muito completo, é ótimo, mas é sabendo que pouca gente vai conseguir acessar 100% do tratamento. Mas mesmo quem não consegue acessar 100% do tratamento, fazer uma parte desse tratamento já ajuda bastante, assim. Os serviços ainda não estão bem estruturados, poucos locais do Brasil têm um serviço realmente estruturado para tratar autismo, mas quem conseguiu acesso ao SUS, ou então no particular, com certeza vai ajudar, porque quanto antes a intervenção, mesmo que ela não seja tão específica, ela já ajuda bastante aquela criança, porque ajuda tanto na socialização, quanto a orientar alguns comportamentos, e também para ajudar os pais, assim, porque muitas vezes os pais ficam naquela angústia de não saber muito o que fazer, porque não é a função realmente dos pais tratar a criança. A função do tratamento tem que ficar sobre os profissionais, independentemente de estarem seguindo exatamente o que diz o ABA ou o que diz determinada diretriz. Qualquer tratamento ele pode ajudar mesmo a criança, desde que tenha algum princípio, alguma diretriz ABA e que faça algum sentido, assim. Não existem tantos estudos nesses tratamentos que não são necessariamente como indica o ABA, mas na prática o que a gente observa é que sim, as crianças têm alguma melhora. A dificuldade maior é chegar nesses profissionais, tanto porque é difícil acessar, quanto muitas vezes é difícil continuar o tratamento. Então, às vezes a criança consegue, sei lá, tratamento para 6 meses, 1 ano, e aí acaba recebendo alta, não porque está bem, mas porque tem outra criança que precisa mais, e aí acaba que gera um ciclo de não tratamento, assim, que começa a tratar e não continua, e aí outra vem e começa e não continua, e acaba que realmente poucas realmente têm um acesso completo ao tratamento, vão da infância até a adolescência, por exemplo, em tratamento. E o tratamento ele varia também, apesar de que na prática a gente escuta muito falar em ABA, existem outros tratamentos assim também, como por exemplo o TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, dependendo do nível de autismo e dependendo da capacidade intelectual daquela pessoa, às vezes pode ser até mais benéfico que o ABA, principalmente na adolescência e na vida adulta, porque hoje eu desconheço assim, serviços de ABA aqui na região que sejam para adultos, mas TCC já existem profissionais que fazem, principalmente no particular, assim. Geralmente os adultos que chegam com autismo e que não foram tratados na infância são os casos mais leves, então são casos que não precisaram realmente de uma intervenção tão ampla assim. Quer dizer, apesar de ser uma lei, apesar de ter uma obrigação de suporte e equipe multidisciplinar para o segmento, desenvolvimento melhor do paciente autista, isso é vamos dizer assim, a meta, não é ainda a realidade, né? Esse problema existe num grande centro como São Paulo, imagino no resto do Brasil, né? Lá é difícil aqui. Às vezes em cidades menores é até um pouco mais fácil de estruturar o serviço, mas acho que no Ceará inteiro a saúde mental é bem precária, assim. Por exemplo, no Crato não tem um CAPS infantil, por exemplo. Lá eu atendo num centro que é só de especialidade, às vezes fico sozinho lá, aí tem que caminhar para outro profissional que eu não tenho contato, que é o ideal que seria que ficasse todo mundo mais ou menos no mesmo local, até para definir alguns aspectos do tratamento, mas aqui na região é bem difícil. Por exemplo, não tem pronto atendimento, não tem local, por exemplo, se a criança tiver um episódio de agressividade, não tem onde ficar, até onde eu saiba, assim. Às vezes acabam colocando num CAPS 24 horas adulto, mas não seria o local ideal. O ideal seria um CAPS infantil, assim, só que não tem tanto investimento, assim, mesmo em saúde mental no Brasil de forma global, e o SUS ele foi pego meio de calça curta nesse sentido, porque a atenção à saúde mental ela cresceu nos últimos anos, assim.
historicamente e até na base do SUS não era falado tanto assim em saúde mental. E o recurso nunca existiu tanto assim. Então, agora existe uma secretaria no Ministério da Saúde, mas até o momento não teve nenhuma grande novidade assim nos investimentos em saúde mental, não. Que pena, né? Mas vamos ver se as coisas mudam com essas políticas públicas. Aqui no Cariri, a AMA Cariri, ela é coordenada pela Ana Moésia Magalhães Ribeiro Machado. Um alô para você, Ana Moésia, se estiver nos ouvindo. Ela é uma profissional de educação física, especialista em educação especial, saúde mental e autismo. Ela é mãe de autista, né? Ela mora em Missão Velha, mas consegue fazer eventos e conscientização em todo o Cariri. Ela é presidente da Associação de Pais, Amigos e Profissionais de Autistas do Cariri, é o AMA Cariri. E nós temos alguns médicos também, como o Dr. Davidson, né, que se dedica bem a essa parte, como você. E que bom, né? Tem a doutora Patrícia Bacurau também, né? Foi nossa aluna lá da UFCA. Enfim, nós temos psiquiatras, neuropediatras, temos os outros profissionais da área de saúde, como terapeutas ocupacionais, psicóloga é mais complicado TCC nisso, o pessoal faz TCC mais para adulto em geral, né? E não só para isso. Mas fazer o quê, né? A gente sabe que há dificuldade até para os outros transtornos, imagino, para esse também. Na formação, na minha faculdade de medicina, eu não tive aula de autismo, por exemplo. E dizem, quando eu fiz residência na USP, assim, diziam que mesmo neuropediatras de alguns anos atrás não tinham nem ambulatório de autismo, era meio que misturado com os outros pacientes. Então, mesmo nas formações, assim, é um estudo mais recente, assim. O ambulatório de autismo da USP existe há uns 40 anos, 30 anos, mas praticamente foi um dos primeiros do Brasil. Por exemplo, na neurologia da USP, demorou para surgir um ambulatório de autismo, então realmente não existem tantos profissionais assim que sabem exatamente o que é o autismo. São mais os profissionais que se formaram mais recentemente, ou então aqueles que buscaram informativo, assim, o conhecimento. Na minha época de faculdade nem existia essa aula, por exemplo. Hoje já tem, porque houve uma evolução, mas ainda muito pouco, muito acanhado, né? Tem que ter muito mais. Você falou aí do ABA, eu queria que você explicasse melhor. É um tratamento com uma equipe multidisciplinar, não é isso? Isso. A ABA é uma ciência. Do mesmo jeito que existe biologia, existe a química, existe a ABA, que traduzindo em português seria como análise do comportamento aplicada. E a partir dessa ciência que existem as técnicas que se fazem determinados tipos de intervenções. A ABA se baseia no princípio de que todo comportamento tem uma função, que já é um conceito mais antigo até do que a ABA, e a partir desse comportamento que tem uma função, você faz uma análise do que está gerando aquele comportamento. Então, por exemplo, se a criança ela bateu em alguém, tem uma função. O ABA ele tenta explicar qual que é a função daquele comportamento e de que forma que você vai mudar aquele comportamento a partir de uma intervenção. Por exemplo, tem criança que fica irritada ou então agressiva porque tá escutando muito tem algum barulho que está passando perto da casa dela. E muitas vezes os pais acham que a criança ela agita do nada, mas a gente sempre costuma dizer que do nada não existe esse comportamento do nada, assim. E a gente tem que fazer uma avaliação completa. Às vezes, por exemplo, o profissional não consegue identificar, mas sempre tem alguma coisa que gera um comportamento. Por exemplo, às vezes a criança tem um refluxo, às vezes ela tem uma dor de cabeça, ou às vezes está com uma dor de dente, e a partir desse incômodo, ela fica mais irritada, mais agressiva. Então, a gente tem que avaliar o comportamento por completo mesmo. Não é só aquele momento, mas, por exemplo, a gente às vezes faz algumas tabelas de tentar entender o que aconteceu antes do comportamento, o que estava acontecendo durante o comportamento, qual que foi a reação dos familiares, por exemplo. Tem algumas crianças que aprendem que, para pegar a comida, elas têm que bater no pai, porque a partir do momento que ela bateu, o pai deu comida e ela ficou tranquila. E aí, se você faz isso, você reforça o comportamento, que a gente chama. Então, ela vai fazer mais vezes esse comportamento, porque ela aprendeu que aquela é a forma de conseguir comida. Com a intervenção ABA, o que se faz é tentar que ela consiga atingir o mesmo objetivo, só que sem aquele comportamento. Por exemplo, ao invés de bater, ela pode mostrar um desenho para mostrar que aquilo é o que ela quer. E a partir disso, ela conseguir aquilo que ela quer. Existem diferentes formas de intervenções.
existe, por exemplo, isso que eu acabei de chamar, existe um protocolo chamado PEX, que é você colocar algumas imagens para a criança ir apontando, ou então ir pegando algumas gravuras e entregando para os pais para mostrar o que ela quer. Existe a intervenção ABA, como você falou, é de vários profissionais. O psicólogo é quem mais acaba praticando, mas, por exemplo, o fisioterapeuta consegue aplicar, o fonoaudiólogo consegue aplicar, o terapeuta ocupacional consegue aplicar, o educador físico também consegue aplicar, o psicopedagogo, que é o profissional que vai estar mais na escola, também consegue aplicar. Por exemplo, o psicopedagogo ele pode identificar que um determinado comportamento faz a criança aprender determinado estudo. Então, ela pode mudar esse comportamento para atingir o mesmo objetivo no estudo. Do mesmo jeito, o terapeuta ocupacional pode observar que determinada situação faz ela se sentir desconfortável. Então, ela pode mudar essa situação para fazer a criança se sentir mais confortável. Então, não é só o psicólogo que faz a aba, mas todos os profissionais que podem atuar nessa área de autismo podem fazer a aba dentro da sua especialidade, dentro dos seus conhecimentos. Então, a partir dos princípios do comportamento, da análise do comportamento, eles podem usar aqueles conhecimentos específicos da sua área de atuação para conseguir o objetivo, que seria, por exemplo, o terapeuta ocupacional, um dos principais objetivos é tanto ajudar assim, nas funções do dia a dia, por exemplo, ensinar a se vestir, ensinar a calçar um sapato, ensinar a tomar banho, como também diminuir algumas sensibilidades, como, por exemplo, ficar menos incomodado com determinado barulho, som, ou determinado toque, ou determinada textura. E a partir da análise do comportamento, assim, de perceber o que é que incomoda, o que é que faz aumentar ou diminuir determinado comportamento, ele aplica o conhecimento dele, da especialidade dele, para mudar o comportamento de uma forma geral. Então, o tratamento é muito complexo, assim, não é tão simples. Mesmo você sendo profissional, você tem que conhecer bem aquela área e, às vezes, tem até que entender um pouco de outras áreas. Por exemplo, apesar de, em teoria, ser o psiquiatra ou então o médico que dá o diagnóstico de autismo, muitas vezes esses profissionais eles têm conhecimento suficiente também para dar o diagnóstico. Algumas vezes por questões legais ou então por não se sentirem seguros, acabam não dando diagnóstico e deixam para o médico. Mas os bons profissionais mesmo, eles se reconhecem, às vezes, até com mais facilidade do que o próprio médico, porque eles têm um contato mais contínuo com aquele paciente do que o médico, que às vezes fica só 1 hora e meia com o paciente, quando muito, né? E já o profissional que trabalha em equipe multi, ele fica, às vezes, horas com aquele paciente, identifica até mais sinais do que o próprio médico. Então, o contato com os outros profissionais também é importante, assim. Às vezes o fonoaudiólogo percebe alguma coisa que o psicólogo não percebe, às vezes o terapeuta ocupacional percebe alguma coisa que os outros também não percebem. Então, por isso que é interessante o contato entre os profissionais e que cada um saiba dentro de sua área de atuação, saiba dentro daquela ciência do ABA, e também tem até, às vezes, um pouco mais de conhecimento expandido, assim, que não, em teoria não seria obrigatório, mas que quanto mais se souber, melhor para ajudar aquela criança ou aquele adolescente. Muito bem. E o pessoal agora sim, participando, já tem a primeira pergunta para o Dr. João Vitor. A Nilza, ela diz que você é muito bom, responde muito bem as perguntas. E o Jaedson Marinho, ele faz a primeira pergunta. Bom dia, Jaedson. Ele pergunta, Dr. João Vitor, qual seria a quantidade ideal de terapias ABA para crianças, no plural, de 4 anos que tem o nível 3 de suporte? O nível 3 de suporte, ele precisa de muita intervenção, não só ABA, mas várias outras intervenções, inclusive médicas, assim, que quanto maior o nível de suporte, geralmente mais comum é ter comorbidades. Então, por exemplo, nível 3 é muito comum também ter, além do autismo, ter um diagnóstico que ficou meio que esquecido nos últimos anos, tanto pelo preconceito quanto pela falta de estudo recente, que é a deficiência intelectual. Existem vários nomes diferentes para esse mesmo transtorno, porque por uma questão de preconceito acabam mudando. Hoje a gente chama de transtorno do desenvolvimento intelectual, já foi chamado de deficiência intelectual, mas o que eu acho que as pessoas mais conhecem é como retardo mental, que basicamente é a mesma coisa, só muda o nome para não ter tanto preconceito. Mas quanto maior o nível de suporte, maior a chance de também ter essa associação com deficiência intelectual. Então, a intervenção ela vai partir não só dos princípios que você está tratando autismo, mas também que você está tratando uma deficiência intelectual. E aí, a intervenção ela acaba sendo mais intensa, às vezes mais focada,
porque também funciona para esses casos, assim, não vai aumentar o QI, nem a inteligência, mas vai melhorar alguns comportamentos. Em teoria, o ABA não leva tanto em conta, assim, qual idade, por exemplo, ou qual nível de suporte. Eles falam de 25 a 40 horas, que é uma quantidade de horas muito alta, assim, mas é o que está nos estudos, assim. Nem sempre o que está no estudo é 100% aquilo que está correto, porque às vezes só não foram feitos estudos com menos horas ou com outras intervenções. Mas na teoria, pelos estudos, o que é indicado é isso, de 25 a 40 horas. E na prática a gente acaba falando mais de 40 horas, porque é difícil conseguir esses números um pouco quebrados, mas mesmo assim é uma intervenção que precisa de 40 horas. 40 horas seria basicamente uma EITAD, só que o ABA não necessariamente precisa ser só com um profissional. O ABA bem feito, assim, aquele que foi descrito como um ABA adequado, ele ensina também os pais a aplicarem a ABA em casa. Então, os pais são treinados para aplicarem determinadas intervenções que seriam aplicadas no consultório, por exemplo, só que para aplicar em casa. Então, é uma ABA que é difícil alguém fazer desse jeito, assim, porque precisa de um profissional muito qualificado para fazer. A nível nacional é difícil encontrar um profissional com esse nível de qualificação mesmo. Mas o mais adequado seria isso. Na prática, principalmente aqui na região, a gente acaba adaptando essa aba, ou então adaptando alguns princípios, diminuindo um pouco essa carga horária, mas e fica um pouco mais complicado, mas apesar disso, a maioria das crianças que conseguem fazer alguma intervenção contínua, mesmo que seja uma quantidade de horas menor do que o indicado nos estudos, elas acabam tendo algum benefício, alguma melhora. Só que, como eu disse, assim, nem tudo que está no estudo é o que acaba indo para a prática, e nem tudo que está na prática vai para o estudo. Então, a gente não sabe de verdade o quanto que essa intervenção com menos horas funciona, se ela realmente funciona igual, se ela funciona menos, ou a gente não sabe detalhes de como que isso funciona, porque nunca ninguém estudou. Não necessariamente quer dizer que tá errado, ou que determinada intervenção precisa ser exatamente feita daquele jeito, mas pelos estudos que a gente fala, em 40 horas, 25 horas no mínimo, assim. Muito bem, São muitas particularidades, cada caso, cada nível, etc. Dr. João Vitor é médico psiquiatra da infância e da adolescência. Veio falar sobre o Abril Azul, sobre autismo, conscientização sobre autismo. Mas vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais perguntas para o Dr. João Vitor. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Tem promoção para você que é amigo ou amiga da rádio. Faça sua doação financeira neste mês de abril e participe do sorteio de uma deliciosa torta bombom da Mel Confeitaria. O sorteio acontecerá no dia 3 de maio, às 11h30, ao vivo, no programa Mais Amigos. Mais informações, 3512-5824. Apoio Mel Confeitaria, as fatias mais diferenciadas do Cariri. Conhecida por produzir os melhores bolos, molhadinhos e bem recheados. Acompanhe a doceria pelas redes sociais e faça seu pedido. Instagram, @melconfeitaria. WhatsApp, 92145-3809. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Coração Santo, tu reinarás. Atenção para os horários de confissões no Santuário Sagrado Coração de Jesus, Salesianos, em Juazeiro do Norte, Ceará. Quarta e quinta-feira, de 9 às 12 horas. Sexta-feira, de 9 às 12 horas e de 15 às 18 horas. Mais informações, WhatsApp 98868-6749. Acompanhe o santuário pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Igreja Salesianos Juazeiro. Essas empresas ajudam em nossa missão.
A saúde dos seus olhos depende de realização de exames periódicos. O Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista, realiza cirurgia de catarata com implantes de lentes, lentes de contato, ultrassonografia ocular e biometria ultrassônica. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e o WhatsApp 98803-7294. Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista. Comercial NM, miudezas em geral. Tudo que você precisa em plástico, material escolar, brinquedos e utilidades. Maior variedade e melhores preços no atacado. Comercial NM, há 19 anos crescendo com você. Rua São Paulo 936 Centro, em Juazeiro do Norte, Ceará. WhatsApp 3587-2775. Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra, cuidando de sua saúde, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais, atendendo crianças, adolescentes e adultos. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e o WhatsApp 98803-7294. Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra. A Associação Católica do Movimento Nossa Senhora de Fátima, em parceria com a paróquia Santo Antônio de Barbalha, convida você, devoto de Nossa Senhora, para a grande caminhada com Maria. Tema: Maria Santíssima, modelo de oração que nos leva ao Cristo Jesus. Dia 1º de maio, concentração às 4h da manhã, no Largo da Igreja Nossa Senhora do Rosário, no centro de Barbalha. Percurso pela Avenida Leão Sampaio, encerrando com a Santa Missa Campal, em frente à Capela Nossa Senhora da Saúde, no sítio Barro Vermelho. Mais informações: 98146-7745. Apoio FM Padre Cícero. Parabéns aos amigos aniversariantes da FM Padre Cícero, deste domingo, dia do Senhor, 14 de abril, terceiro domingo da Páscoa. Em Barbalha, Ana Paula Aleixo Caetano, Sítio Brejinho, Maria Betilde Simões Neves. E em Juazeiro do Norte, Dr. Péricles Vasconcelos, do programa Dicas de Saúde, aqui na FM Padre Cícero. ZYS 808, FM Padre Cícero, 104,5. Uma emissora da Fundação Educativa Salesiana Padre Cícero, Juazeiro do Norte, Ceará. A rádio que educa e evangeliza. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, terceiro domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa, ainda no tema da ressurreição, claro. Um evangelho lindo, né? Que os discípulos de Esaú foi testemunhar o encontro com Jesus, que a princípio eles não sabiam que era Jesus, era como se fosse uma pessoa diferente. E de repente, ao partir do pão, eles reconheceram que era o Cristo. E eles falando isso para os discípulos, e Jesus chega, né? E deseja paz, pede alimento, para mostrar que não deixou de ser humano, né? Apesar de passar pelo evento fantástico da ressurreição. E a nossa fé, né? Nossa esperança, a ressurreição do Cristo, nossa Páscoa. Então, esse terceiro domingo, maravilha. Daqui a pouco, a transmissão da missa aqui na Rádio Padre Cícero, para quem não pode ir para a igreja, né? Aquelas pessoas que não podem ir até a missa. E hoje o assunto, esse mês de abril, tem as campanhas, e entre elas, Abril Azul, sobre conscientização do autismo. Nosso convidado, Dr. João Victor, é médico psiquiatra da infância e da adolescência, consultório na Rua Padre Cícero, atendimento também no Crato.
e veio nos explicar toda a dificuldade, mas também tudo que pode ser feito, né, por essa população e todas as coisas também das políticas públicas, né, que realmente há um envolvimento, há uma conscientização, há uma cobrança para que o Ministério da Saúde dê um apoio e se cumpra essa lei que foi feita em 2012, Lei Berenice Viana, em favor dos autistas. Os autistas têm alguns direitos sociais, né? Diversos direitos, mas o mais importante é o tratamento, né? O tratamento que é um tratamento muito tempo para desenvolvimento com equipe multidisciplinar, que o doutor João Vitor falou aqui, né? O ABA e também, se tivesse, né, o TCC específico, né, para autista. Mas, apesar das dificuldades, alguns profissionais como ele, Dr. Denison, doutora Patrícia Bacurau, entre os psiquiatras, tem também entre os neuropediatras e os diversos profissionais de saúde e os leigos também, como a Ana Moese, à frente, há alguns anos, do AMA Cariri, né? Muita gente que luta pelo bem do portador de autismo, né? E outros transtornos de espectro autista bem parecidos. E aí, no dia a dia, apesar dessa dificuldade, se faz alguma coisa e tem essa conscientização. Esse mês, Abril Azul. Lá em São Paulo, doutor João Vitor, tinha mais eventos, tinha mais conscientização, mais mobilização do Abril Azul? Lá não, acredito que não está tão diferente daqui nesse sentido. O que tem mais lá é investimento mesmo, assim. Lá tem algumas caminhadas de autismo, lá tem algumas mobilizações também, mas proporcionalmente eu acho que é algo semelhante com o que existe aqui. A diferença é que lá tinha mais investimento. Por exemplo, o governador atual de São Paulo, ele instituiu o que se chama como se fosse um centro de especialidade só para autismo, assim. Começou, acho que ano passado, há uns 2 anos atrás, que é como se fosse alguns CAPs específicos para autismo, que é uma coisa do estado de São Paulo, por exemplo, não é um programa nacional. E aí acabou que alguns pacientes com autismo acabaram sendo direcionados a esses locais para fazer um tratamento um pouco mais específico, um pouco mais fácil do que acontece nos CAPs tradicionais. Aqui no Ceará ainda não existe esse investimento, assim. Foi prometida na época de campanha, assim, a ampliação da rede de saúde mental, mas pelo menos até agora eu não vi notícia de nenhum CAP sendo aberto na região aqui, menos ainda infantil, também nem pronto-socorro, nem nada assim, mas no geral a mobilização da população é semelhante, assim, nas duas regiões. Lá acontece um pouco mais porque tem mais gente, mas fora a proporção deve ser algo parecido mesmo. Entendo. A Terezinha está aqui dizendo que não perde esse programa. Um abençoado dia para todos. Para você também, viu, Terezinha Carvalho? Para você e seus parentes. Um domingo do Senhor. Muito bom. Ela pergunta assim, doutor João Vitor. Quais os fatores responsáveis pelo aumento do autismo? Não sei se tem, né, doutor João Vitor, que vai dizer se tem fatores responsáveis pelo aumento do autismo. Tem? Tem uns fatores de risco, assim. Um dos principais fatores de aumento, na verdade, o que se tem falado muito é tanto o maior conhecimento dos médicos e dos profissionais. Então, o que antes não era diagnosticado passou a ser diagnosticado, com a mudança do conceito, né? Que antes autismo eram vários autismos separados, eram vários diagnósticos diferentes, e agora virou tudo um só diagnóstico, e aí com isso a quantidade de pessoas diagnosticadas aumenta também. Esse é um dos principais motivos, tanto o maior conhecimento quanto a mudança do nome, do conceito de autismo, mas existem alguns fatores de risco também que são observados, assim, que aumentam a chance de ter autismo. Por exemplo, as pessoas estão tendo filhos mais velhos, e isso aumenta qualquer transtorno mental, qualquer síndrome genética. Então, tanto mulheres estão tendo filhos mais velhos, a partir dos 35 anos, e especialmente após os 40 anos, essa chance de ter algum transtorno mental aumenta muito. Qualquer transtorno genético, assim, qualquer doença genética aumenta muito a chance depois dos 35, 40 anos. E não só da mulher, mas também do homem. O homem, a partir dos 40 anos, também já tem uma chance maior de ter filhos com doenças genéticas de uma forma geral, e o autismo entra nesse meio também.
O uso de medicações, o que tem maior evidência mesmo, assim, que aumenta a chance de autismo é o valproato de sódio, que basicamente é uma doença usada ou para quem tem transtorno bipolar, ou então para quem tem epilepsia, mas também não é tão disseminada, não é uma medicação tão disseminada a ponto de aumentar a prevalência assim tanto. Existem estudos que dizem que talvez locais que tenham maior poluição ambiental, que tenha mais fumaça, por exemplo, pode aumentar o risco de autismo, mas também ainda são poucos estudos que mostram isso, apesar de alguns estudos mostrarem a maior chance também. Outra coisa também, uma forma de prevenir, não que só com isso vá prevenir, mas uma forma de diminuir a chance também é um pré-natal adequado, porque complicações durante o pré-natal, como por exemplo sangramento, pressão alta, diabetes, risco de algumas medicações que você pode tomar, ou algumas substâncias tóxicas que você pode entrar em contato sem ter conhecimento, radiação. Qualquer complicação, na verdade, durante a gravidez, no geral, elas aumentam a chance de doenças genéticas, entre elas o autismo. Complicações também durante o parto, por exemplo, faltar oxigenação logo quando nasce, dificuldades no parto, um parto difícil, complicado, também aumenta a chance de doenças genéticas e mentais, e do neurodesenvolvimento também. Outra coisa também é durante os primeiros meses, primeiros dias de vida, assim, se acontecer alguma infecção, algo assim parecido. O autismo é uma doença do neurodesenvolvimento, então acontece durante o desenvolvimento cerebral, então não é uma coisa que vai surgir durante a adolescência, durante a vida adulta, é nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, e basicamente o principal fator de risco geralmente são questões genéticas, assim, a maioria das vezes não são questões identificáveis. Existem alguns casos que o componente genético ele é mais importante. Na teoria, assim, é muito difícil, mesmo aqui na região, no particular é difícil, mas todos os pacientes com autismo deveriam ser avaliados do ponto de vista genético. Acaba não sendo feito porque no SUS é pouco disponível isso, e no particular, tanto é muito caro fazer, às vezes o exame é 3, 5 mil reais, como o benefício de saber qual que é a doença genética que causou aquele autismo. Tanto existem poucas causas específicas, como mesmo que você encontre, não vai mudar muita coisa na prática. Assim. Você só vai ter um nome de uma doença, mas na prática o tratamento acaba sendo o mesmo. Em teoria a gente deveria rastrear todos, mas pela chance, por exemplo, de avaliar se tendo uma nova gravidez, qual que seria a chance de ter de novo um filho com autismo. Mas seria mais como uma prevenção da próxima gravidez do que da atual. Então a gente acaba nem fazendo tanto na prática, apesar de existir a indicação de uma avaliação genética, assim. Mas basicamente é isso. A principal motivo assim, de que se fala que aumentou a quantidade de diagnósticos é mais o conhecimento profissional e disseminação do diagnóstico e mudança de alguns conceitos do que necessariamente um aumento no número de casos. Muito bem, então tem esses fatores de risco. A pergunta foi feita pela Cecília sobre quais fatores, né, responsáveis pelo aumento do autismo. Ela também pergunta se modifica a expectativa de vida do autista em comparação à população geral. Modifica, sim. Quem tem autismo tem maior chance de ter várias outras doenças, tanto doenças autoimunes, por exemplo, doença gástrica, às vezes tem maior chance de ter algum determinado tipo de câncer, inclusive por ter contato com algumas substâncias ou algumas alterações genéticas que pode a criança ter, por exemplo. Existem algumas doenças específicas, como por exemplo neurofibromatose, que tem maior associação com autismo, esclerose tuberosa. Esses casos específicos assim, tem uma chance maior de ter outras síndromes genéticas, outras doenças neurológicas. Muitas vezes são crianças que têm maior chance de ter epilepsia também, são crianças que têm maior chance de ter doenças neurológicas, psiquiátricas, clínicas, têm maior chance de ter deficiência intelectual. Mesmo aqueles casos mais leves, eles têm maior chance, por exemplo, de ter esquizofrenia durante a adolescência, surgir um caso, tem maior chance de ter transtorno bipolar, tem maior chance de ter ansiedade, depressão, e isso acaba impactando tanto na qualidade de vida quanto na chance de desenvolver alguma outra doença ou acontecer alguma coisa que faça aquela pessoa viver menos. Entendi. Tem mais comorbidades. O Cícero Pereira, ele me parabeniza. Obrigado, viu, Cícero, pelas suas palavras direcionadas à minha pessoa. Muito obrigado, Cícero. E também a Regina me faz aqui alguns elogios e eu quero agradecer, viu, Regina, por você ter falado essas coisas. Aliás, ela também faz uma pergunta
duas perguntas para o doutor João Victor. Alguns profissionais, eles podem se equivocar no diagnóstico de autismo. Tipo, dizer que tem quando não tem, dizer que não tem quando tem. Isso é possível, né? Isso pode acontecer. Antes de tudo, você tem que buscar um profissional adequado para fazer o diagnóstico. Hoje, o que a gente considera assim, apesar de não estar inscrito em nenhum lugar, na prática a gente considera que os profissionais mais habilitados são os psiquiatras infantis. Nos casos de adultos, os psiquiatras adultos também ajudam nesses casos. Ou então neurologistas, ou então neuropediatras. Existem alguns pediatras que são capazes de dar esse diagnóstico, mas não tem como eu te dizer exatamente qual que seria a formação que seria ideal para ele dar esse diagnóstico, porque varia muito de lugar para lugar. Existem formações específicas assim para desenvolvimento para pediatra, só que aqui na região eu não sei se tem alguém que tenha essa formação. Então, na região, o ideal seria buscar ou um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. E outra coisa também que é importante, é quase que um alerta, assim, é avaliar se aquele profissional que divulga ser especialista realmente é especialista. Uma das formas de se avaliar isso é no próprio site do CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. Se você digitar o nome daquele profissional, se vai aparecer que ele tem especialidade. Alguns profissionais colocam, por exemplo, psiquiatria, neurologia, especialista em autismo, só que às vezes colocam isso de má fé mesmo e não tem um conhecimento teórico nem prático de exercer essa função. O que qualifica de verdade, o que diz, pelo menos o aspecto mínimo, assim, para a gente considerar como minimamente adequado para o diagnóstico, para um profissional médico, é ele ter o que chama Registro de Qualificação de Especialista, que é o RQE. Isso está presente no site do CRM. Se o profissional não divulga o RQE, você já tem que ter um alerta, porque muitas vezes ele não divulga porque não tem. Então, se o profissional não está divulgando o RQE, então a chance dele não ter o RQE já é consideravelmente alta. Para conseguir esse RQE, você ou tem que fazer residência, que é a formação ideal para o especialista, ou então fazer uma especialização com uma carga horária muito alta e ainda ter experiência na área e depois ainda ser aprovado na prova de título. Se não for nenhuma dessas duas opções, dificilmente ele não vai ter o RQE, que é o registro de qualificação, e em teoria ele não está habilitado para dar esse diagnóstico. Tanto o psiquiatra infantil quanto o neuropediatra estão bem adequados para fazer esse diagnóstico. E o que pode acontecer quando mesmo esses profissionais podem errar? Quando você busca um profissional adequado, ele tem uma chance menor de errar, mas ele também tem a chance de errar. Pode acontecer por diversos motivos. Quando ele não diagnostica, quando tem o diagnóstico, esse é o mais comum. E eu diria até que é o mais prudente, assim, você não diagnosticar um paciente quando ele... Porque, por exemplo, às vezes você tem casos que são tão leves a ponto de você querer observar melhor o paciente, então você não diagnostica quase que de uma forma intencional. Às vezes o profissional tem muita convicção que aquele paciente tem uma chance alta de ter autismo, mas existem aqueles casos que são casos mais leves e às vezes por terem tido pouco contato, ou ter tido pouco estímulo, eles parecem que são autistas, mas aí quando você avalia com o passar do tempo, eles deixam de ter aquelas características. Porque do mesmo jeito que existem aqueles casos que são leves, existem aqueles casos que são tão leves que não são diagnóstico. Então, apesar da gente ter ampliado o conceito de autismo e o espectro, existem aqueles pacientes que ficaram um pouco fora do diagnóstico, que têm muitas características de autista, que parecem muito ter autismo, mas de fato não têm. Eles podem ter prejuízos, podem ter complicações por causa disso, mas na teoria eles não têm autismo. Eles têm algo que parece muito autismo, que muitas vezes não tem nome. Existem também diagnósticos que são muito parecidos com autismo, que não são autismo, que são pouco falados, assim, e que às vezes até do ponto de vista legal não tem nenhum benefício, por exemplo, mas que de fato não são autistas. Mas muitas vezes esse não diagnóstico em quem tem autismo, ele é feito de forma quase que proposital até para o profissional ter mais segurança do diagnóstico, para ele ter mais convicção e para ele dar um diagnóstico realmente correto. Já aquele paciente que ele é diagnosticado com autismo e não tem autismo, ele às vezes pode acontecer ou porque a consulta foi muito rápida, ou porque a criança naquele dia se comportou de uma forma muito parecida com a criança com autismo, e acaba que na segunda avaliação o profissional vê, ou então outro profissional vê e acha que não é autismo. Então, pode acontecer, assim, mesmo nos melhores profissionais, dar um diagnóstico inadequado sem ser, só que
geralmente o profissional que ele tem mais qualificação, que ele tem mais prática com aquilo, ele segura um pouco mais o diagnóstico e acaba dando mais quando tem muita convicção para não acontecer esses erros, assim. Os erros, eles podem acontecer nem tanto por uma questão profissional, porque às vezes, se você for levar em diferentes profissionais com aquela mesma característica, esse profissional pode dar esse diagnóstico, mas às vezes uma segunda avaliação, que pode ser uma avaliação mais lenta, ou então uma avaliação depois de um tempo, depois que a criança desenvolve, ele pode ter uma perspectiva diferente. Como não existe um exame específico, é mais fácil você errar mesmo, porque é tudo muito subjetivo na psiquiatria, na neurologia. Então, não só em autismo, mas em vários diagnósticos psiquiátricos a gente pode mudar ao longo do tempo. A questão do autismo é que, às vezes, por questões legais, é mais difícil você mudar o diagnóstico. Mas pode acontecer. A chance do erro ela é menor quando o profissional é mais qualificado, mas mesmo nesses pode acontecer também. E não só no Brasil, mas no mundo todo tem estudo que fala isso. É verdade. A medicina é a ciência da incerteza. O médico, quando ele está em dúvida, ele está sendo coerente. É aquele médico que diz, você tem isso e acabou. Não, ele tem mais chance de errar, né? Então ele tem que pensar bem, analisar bem, rever o caso, ter algum tempo de contato para ele tirar as conclusões. A outra pergunta da Regina, Dr. João Vitor, você acha, Dr. João Vitor, que as telas podem influenciar no aumento do autismo? Isso aí foi um mito que surgiu nas redes sociais do autismo a partir de telas. Qualquer criança, o ideal é evitar telas, assim, principalmente quanto mais nova, menos tempo de tela ideal, mas não que a tela vai criar o autismo ou aumentar a chance de acontecer, mas o que pode acontecer é o que acontece com qualquer criança que tem muito contato com tela, que ela vai ter menos contato social, vai ter menos interação. Então, a criança que tem autismo, ela já tem dificuldade na interação. A partir do momento que ela fica muito tempo na tela, essa interação vai ficar menor ainda. E é até o que eu falo para alguns pacientes, assim, você só aprende aquilo que você pratica. Se você não pratica interação social, você não aprende. Então, você vai ficar cada vez mais defasado, talvez cada vez com menos técnica para entender o que o outro está sentindo, o que o outro está falando, o que está passando na cabeça do outro. E aí, quanto menos você pratica isso, mais defasado você vai ficando. Então, o ideal é não ter muito contato com tela. Com autismo isso não é diferente, assim como com qualquer criança, assim. Quanto menos tempo, melhor. O ideal é não ter nenhum contato, principalmente nos primeiros anos de vida. É quase impossível conseguir isso, mas quanto menos, melhor. É verdade. Quem conseguir, parabéns. Quem não conseguir, não se sente muito culpado, né? Mas faz de tudo para não ter esse contato tanto as crianças de meses ou de poucos anos. A Alana, daqui do bairro Salesiano, a Alana Júlia, ela diz o seguinte, doutor João Vitor. Minha filha estava com suspeita de autismo. Até que fomos ao neuropediatra e foi passado para realizar o teste da bochechinha. Ela quer saber se tem alguma relevância esse teste com o autismo em si. Ou seria para avaliar outras doenças como a AME, que foi a suspeita maior do neuropediatra. A criança tem 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. E queria que você respondesse essa dúvida, por favor. Com 1 ano e 3 meses, é bem difícil o diagnóstico, como eu disse, com mais convicção a partir dos 16 meses, 2 anos de idade. Você pode até ter alguns sinais de autismo nessa idade, mas não são tão claros assim. São mais inespecíficos. Mas não existe nenhum teste que realmente diagnostique paciente com autismo. E menos ainda testes de imagem ou então de sangue que aumente a chance de você dar um diagnóstico de autismo. Existem alguns testes feitos pelos psicólogos, que são especialistas, que são os testes neuropsicológicos, que podem aumentar a chance de você dar um diagnóstico. Existem alguns testes que são muito específicos até de avaliar pelo neuropsicólogo também. Mas mesmo esses testes, eles não são suficientemente bons para dar o diagnóstico, menos ainda nessa idade. E mesmo que, por exemplo, um teste desse que fosse realizado pelo neuropsicólogo desse positivo, a chance de não ter o diagnóstico, mesmo sendo positivo o teste, ele existiria. Então, esse teste que ele realizou provavelmente foi pensando em outro diagnóstico, ou então em outra doença. Tá certo. Os pessoal já chegando, né, participando da live de Facebook, fazendo perguntas para o nosso convidado, Dr. João Vitor. Neste abril azul sobre autismo,
Me chamou bem a atenção, doutor João Vitor, quando você falou que tem mais chance de ter diversos problemas de saúde, né? Que os médicos chamam de comorbidades. E aí que entra tratamento específico para cada problema, né? E aí mais um motivo para eu ter esse segmento por médicos, seja psiquiatra da infância e adolescência, neuropediatras, pediatra com muita experiência, porque as equipes multidisciplinares, elas podem até, como você disse, fazer o diagnóstico, mas eles estão mais encarregados a fazer os tratamentos, né? E quando chega um processo diferente, novo, tem que ter o diagnóstico médico. Então, o médico ele tem que rever esta criança ou este adulto com suspeita ou com diagnóstico de autismo frequentemente, não é isso? Não existe um número ideal assim de 6 meses, uma vez por ano, mas vez ou outra é bom passar por um médico. Como toda criança tem que fazer acompanhamento pediátrico, independentemente do diagnóstico, mesmo que tenha autismo e esteja... Eu, como psiquiatra, acabo pedindo para a criança seguir no acompanhamento pediátrico, até porque são áreas diferentes de conhecimento, então às vezes o pediatra consegue observar algumas coisas que o psiquiatra não consegue. Mas tem que seguir acompanhamento pediátrico normal, tem que tomar as vacinas do mesmo jeito. Outra coisa também, vacina não causa autismo, né? Não tem nenhum estudo que demonstre que qualquer tipo de vacina cause autismo. Então, por exemplo, vacina de Covid, vacina de HPV, todas essas vacinas a criança e o adolescente tem que continuar tomando normal. Tem que tentar seguir uma vida relativamente normal também, dentro da escola, dentro daquilo que é possível. E sobre o acompanhamento médico, ele pode ser esporádico, se a criança estiver bem. Se não estiver bem, estiver muito agitada, aí precisa de acompanhamento mais frequente. Mas a frequência de acompanhamento varia de caso a caso, assim, pode ser cada 6 meses, pode ser anual. Em alguns casos mais graves pode ser mensal ou até mais frequente mesmo. Mas isso varia a cada criança, a cada adolescente que a gente observa. É verdade. E esse segmento é fundamental, porque como você falou, os pais ficam apreensivos e querem levar muito cedo. Querem levar uma criança de 1 ano para saber se tem autismo, né? Quando fica muito difícil o diagnóstico nessa idade. Então tem que ficar levando de vez em quando, principalmente a criança quando vai crescendo, para o diagnóstico diferencial e também para saber se desenvolveu alguma complicação, vamos dizer assim, né? Porque, por exemplo, as fobias, elas não são só diagnóstico diferencial. Alguns pacientes com diagnóstico de autismo, ele pode ter mais agressividade, pode ter a deficiência de aprendizado, deficiência de relacionamento, coisa que a fobia isoladamente também dá, não é isso? Isso. Existe um diagnóstico que é pouco comum, assim, de ser realizado, e realmente é pouco frequente, tem até poucos estudos, mas que chama de mutismo seletivo, que é um tipo de ansiedade que a criança não fala com pessoas estranhas, e só fala no ambiente domiciliar. Algumas vezes pode ser pensado, por exemplo, que isso pode ser uma causa de autismo, mas na verdade não é autismo, é ansiedade. Do mesmo jeito que as deficiências intelectuais elas podem ter muitas características parecidas com autismo, até pode ter estereotipia, pode ter alguns sintomas que a princípio podem parecer autismo, mas são uma deficiência intelectual. Do mesmo jeito podem ter diagnóstico de depressão, que aquela criança mais deprimida fica mais retraída mesmo, não quer muito contato. Então precisa de uma avaliação ampla assim, pelo profissional. Por mais que a queixa seja de autismo, você tem que avaliar o autismo, mas também tem que descartar outras possibilidades. E às vezes por isso mesmo que numa consulta longa não dá para dar o diagnóstico de cara assim. Muito bem. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois, mais perguntas chegando para o doutor João Victor, psiquiatra da infância e da adolescência, falando sobre o Abril Azul. Dia 2 de abril foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, por isso que esse mês de abril, Abril Azul, é sobre o autismo. Vamos. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. FM Padre Cícero.
Momento Saúde. Oferecimento Instituto de Estomaterapia Doutora Fernanda Silva. Excelência no cuidado em feridas complexas e disfunções no assoalho pélvico. Contato WhatsApp 99953 4039. O diabetes é uma doença decorrente da falta de insulina ou da capacidade do corpo de utilizá-la adequadamente, fazendo com que o nível de glicose no sangue permaneça alto. Dessa forma, com a evolução da doença, especialmente nos pacientes que não aderem ao tratamento, várias complicações acabam se instalando, como a retinopatia diabética, que pode levar à cegueira, a nefropatia diabética, que pode deixar o paciente dependente de hemodiálise. Outra complicação muito importante é o pé diabético, que pode levar ao surgimento de feridas de difícil cicatrização e até amputação. A melhor forma de evitar essas complicações é fazendo o controle adequado da doença. E esse controle é baseado em 3 pilares básicos: alimentação saudável, prática regular de exercícios físicos e adesão ao tratamento medicamentoso. Sendo assim, paciente diabético deve comparecer periodicamente à consulta com um profissional de saúde, fazer seus exames regularmente e seguir as orientações desses profissionais, conversando sempre sobre as melhores estratégias para tornar essas prescrições possíveis de serem colocadas em prática. Você pode sim viver bem com diabetes. Procure sempre um profissional especializado. Momento Saúde. Oferecimento Instituto de Estomaterapia Doutora Fernanda Silva. Excelência no cuidado em feridas complexas e disfunções no assoalho pélvico. Contato WhatsApp 99953 4039. Essas empresas ajudam em nossa missão. Ei, ei! Você sabe que horas são? É hora de cuidar da saúde. Conte com profissionais altamente qualificados e uma estrutura excelente na SESI Clínica Cariri. São diversas especialidades a partir de R$ 99,00. Clínica geral, nutrição, psicologia e agora também temos ortopedia. Consultas e exames? Vem de SESI Clínica Cariri. Ligue para 88 2101 8400 ou nos visite na Rua José Marrocos, 2265, Pirajá. Dr. Edgar Ferreira, médico urologista, titular da Sociedade Brasileira de Urologia e titular da Confederação Americana de Urologia. Realiza exames videoendoscopia, esterilidade, DST, disfunção erétil, ejaculação precoce, prevenção ao câncer de próstata, tratamento do cálculo urinário e sexualidade do adolescente. Também tem ultrassonografia com aparelho moderno de última geração. Clínica J. Ferreira, Rua Padre Cícero, 836, Centro de Juazeiro. Telefones 3511-1561 e 99973-5693. Doutor Edgar Ferreira, médico urologista. Você é daqueles que não resiste ao cheirinho de pão saindo do forno? Pão quentinho é na padaria Pão Nobre. Lá você encontra uma variedade incrível de pães, bolos, salgados, doces e muito mais. Tudo feito com muito amor para você. Avenida Castelo Branco 3426, Novo Juazeiro, próxima à Igreja Menino Jesus de Praga, em Juazeiro do Norte. Faça seu pedido pelo WhatsApp 999311525 e receba no conforto de sua casa. Instagram, @Pão Nobre Juazeiro. Padaria Pão Nobre, onde o sabor é a nossa especialidade. Siga a nossa FM Padre Cícero nas redes sociais. @FM Padre Cícero no Instagram e FM Padre Cícero 104,5. Nossa página no Facebook. E você pode ouvir a FM Padre Cícero ao vivo e em qualquer lugar através do site www.fmpadrecícero.com.br. Eduque e evangelize o mundo com a FM Padre Cícero. FM Padre Cícero. Você está ouvindo na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos.
Dicas de Saúde FM Padre Cícero, estamos na sua companhia, você ouvinte da FM Padre Cícero, até a hora da missa. A missa vai ser 9 horas, a gente entrega para as preparações da celebração a partir de 8h55. Chegando perguntas para o nosso convidado, Dr. João Vitor, que é médico psiquiatra da infância e adolescência, e veio falar sobre esse abril azul, sobre TEA, transtorno de espectro autista, e suas particularidades. Ainda voltando para aquele teste da bochechinha, a pessoa pede, por favorzinho, explique que teste é esse, qual a finalidade dele, quais as síndromes que ele pode descobrir. Uhum. O teste da bochechinha, ele na verdade, é um teste que é mais para uma avaliação genética ampla mesmo, assim. Não é um teste considerado de rastreio hoje, mas é um teste mais quando você está pensando em alguma síndrome genética, algum sinal de alerta para questões genéticas. É mais solicitado pelo pediatra mesmo, geralmente, né, nessas avaliações. Mas para autismo, assim, não tem uma função específica, porque os testes genéticos para autismo, mesmo que você faça os testes muito caros, você pode não encontrar nada, ou então encontrar variações muito pequenas que não tem, até o momento, não tem como um tratamento específico. Então, por exemplo, a principal causa genética quais são as principais causas genéticas de autismo? Em meninos, a gente considera que é a síndrome do X frágil. Nesse caso, existe até uma indicação da gente sempre pesquisar em meninos se tem X frágil, mas na prática não muda tanto assim qual vai ser o tratamento daquela criança. Só vai dar um nome de uma síndrome genética ou então de uma doença específica. A investigação genética ela é importante quando você pensa em ter novos filhos para aquelas pessoas, para que você avalie a chance de ter de novo uma criança com autismo, ou então quando aquele quadro genético pode ter uma repercussão clínica maior, mas nesses casos você pode pedir testes mais específicos. Esses testes mais amplos, assim, muitas vezes são de rastreio quando você não tem ainda uma ideia de qual que é a síndrome genética que aquela criança pode ter. Mas para o autismo, assim, não tem uma finalidade específica de diagnóstico, não. Quando você passou pela Estácio FMJ, eu lembro que tinha uma professora que era geneticista. Você chegou a... Eu conheci ela. Pronto. Que pena, né, que ela não está mais aqui no Cariri. Eu acho que tem um geneticista que vem de vez em quando, mas mesmo assim, qualquer médico pode solicitar o teste genético, só que, como eu disse assim, acaba que muitas vezes na prática a gente é mais usado para aquela família saber a chance de um novo filho ter autismo do que realmente para o tratamento em si. Entendi. Bom, a nossa amiga Cecília, ela parabeniza o programa, excelente qualidade, grande utilidade pública, e ela diz o seguinte: Dr. João Vitor, quero que você comente uma pesquisa que saiu recente sobre causas de aumento de autismo. Nessa pesquisa, falou-se de vidas estressadas, fumo, álcool, a própria genética, presença de microplástico nos alimentos, poluição, alimentação, alimentos embutidos e industrializados. O que dizer sobre essas coisas todas? Há uma evidência científica ou só uma relação a ser observada e estudada? Tá, como eu já falei de fatores de risco de autismo, eu vou só responder de uma forma geral, assim. Tudo que pode aumentar a chance de ter alguma mutação, e quando a gente fala em mutação, não é só doença genética, mas, por exemplo, vários cânceres podem surgir a partir de uma mutação muito pequena em uma determinada região de um cromossomo. Tudo que aumenta a chance de ter mutação, aumenta o risco de um desenvolvimento inadequado do neurodesenvolvimento e de uma gestação com alguma doença genética. Então, por exemplo, ansiedade e depressão, elas podem parecer que não, mas existe um conceito hoje que a gente chama de epigenética, que é basicamente a alteração genética a partir do que acontece ao meio externo. Então, quem tem muita depressão, quem tem muita ansiedade, tem maior chance de desenvolver doenças clínicas, não só por uma questão pessoal, de anterior de vida, mas também por uma questão genética mesmo. Porque quem tem muito estresse, às vezes pode ter uma alteração genética que realmente aumenta o risco de ter câncer, ou então de ter alguma alteração, por exemplo, na qualidade do pelo, na qualidade da pele. E isso não só cai em cima da questão do desenvolvimento pessoal, ao longo de vida, é uma maior chance de ter outras doenças, como também na gestação. E tudo que interfere no desenvolvimento adequado da gestação
aumenta a chance de qualquer doença genética, entre elas o autismo. Muito bem. Então, são coisas que podem alterar genes mesmo antes do nascimento, que aí seria genética propriamente dita, ou já por uma pessoa, né, consumindo algum produto que pode dar alteração, que a gente chama de epigenética, né, depois. Não é de geração familiar, mas é de coisas adquiridas por hábitos de produtos que podem causar mutação. Uma coisa interessante que eu vejo, toda vez que vão algum artigo sobre autismo, é colocar famosos que eram autistas. Michelangelo, Mozart, Albert Einstein, falaram até do jogador de futebol Messi, nem sei se é verdade. Como você vê isso? Expõe muito as pessoas, é como se quisesse colocar que isso é uma coisa natural, né? E realmente, ninguém está livre de ter um filho, uma filha autista. Não é tão raro, né? Você viu aí, você mesmo disse aí que o diagnóstico está aumentando muito, mas o objetivo de mostrar esses famosos é dizer que é uma coisa comum, é mais por aí, né? É importante porque diminui o estigma, diminui o preconceito, aumenta a informação, mas também pode causar informação em excesso, digamos assim, que às vezes as pessoas podem se confundir e achar que autismo é uma coisa que todo mundo pode ter e que é muito simples, mas às vezes as pessoas acabam criando preconceito em cima do preconceito, assim, porque acha que todo mundo que tem autismo é leve e às vezes consideram que os casos mais graves podem ser outra coisa, ou então não são autismo, ou algo assim. Então, nem de mais nem de menos. Esse diagnóstico pregresso, ele pode ter muitas erros de informação, às vezes pode ter de centenas de anos fica um pouco difícil diagnosticar alguém. Também diziam que Van Gogh tinha transtorno bipolar, por exemplo, mas é uma coisa que não tem como ter 100% de certeza, porque ninguém na época avaliou com os olhos de hoje. Exato. A gente observa mais em sexo masculino. E existe uma explicação para isso ou não? É genética a explicação, porque sexo masculino tem maior chance de ter perda gestacional de forma natural, assim. É mais fácil de perder uma gestação de um sexo masculino porque tem maior chance de ter doenças genéticas. Então, inclusive, por exemplo, a síndrome do X frágil é mais frequente em meninos do que em meninas. Tem a questão genética e também tem a questão dos estudos que foram muitas vezes feitos em cima de meninos, e aí a descrição do diagnóstico em meninas ela ficou mais fraca. E justamente por causa disso, os critérios de diagnóstico são feitos muito em cima do que se observou em meninos e pouco no que se observou em meninas. Então, às vezes, algumas meninas demoram muito para receber o diagnóstico. Elas conseguem também fazer o que chama de camuflagem, que é parecer que, como se fosse uma atuação mesmo, uma máscara. As mulheres conseguem mascarar mais os diagnósticos, então também pode ser mais difícil por causa disso. Em casos mais graves é mais fácil de diagnosticar, mas quando os casos são mais leves, assim, às vezes vão ser diagnosticados só na adolescência, na vida adulta, quando tem uma maior exigência, assim, de profissional ou então de relações. E é natural, assim, as mulheres conseguem mascarar mais o diagnóstico do que os meninos mesmo. Muito bem. No meio de todo esse tratamento, existem propostas novas. Uma que me chamou a atenção foi a musicoterapia. Tem evidência que isso beneficia as crianças autistas? Assim, é muito mais evidência prática que teórica, assim, que algumas coisas estão mais na frente dos estudos, então não tem evidência suficiente para dizer que funciona ou que não funciona. Todos os estudos ainda são mais preliminares, que para a gente considerar que é eficaz tem que ter muito estudo, tem que ter muita revisão sistemática, e isso leva tempo, assim, não é do dia para o outro. Então, qual musicoterapia que funciona, qual a técnica que quer ser usada, quanto tempo, com que frequência, isso não está muito bem claro. É uma coisa que, assim, pode ajudar no sentido de que algumas crianças se sentem bem e se conseguir ter acesso é ótimo. É como a terapia com cavalos. Ainda não tem tantas evidências que a gente indica como rotina, sim, mas tem crianças que se sentem bem com aquilo. Então, se ela conseguir ter o acesso e se sentir bem, dá para indicar, mas não é esperando que ela vai ter uma melhora do autismo ou algo assim, mas pode ter uma melhora na qualidade de vida. Entendo. Quando o pai, uma mãe, os parentes, né, avô, avó, uma criança recebe esse diagnóstico, há um impacto, há uma tristeza, há uma coisa assim, inicial, negativa.
o que você fala e o que você pode falar agora diante dos ouvintes da FM Padre Cícero sobre alguém que recebeu esse diagnóstico recente? Alguma criança, algum parente que recebeu esse diagnóstico recente. O que dizer para a família? Como qualquer diagnóstico, assim, esse pode ser considerado como uma má notícia. Então, pode ter aquela fase de luto, que vem com a negação, que vem com a tentativa de entender que não é bem assim, ou então achar que o médico está errado, buscar outro profissional. Do mesmo jeito que tem aquelas pessoas que querem que o paciente tenha autismo, tem aqueles que não querem de forma alguma. Então, varia bastante, assim, o diagnóstico. Para algumas pessoas pode ser um alívio, já para outras pode ser um sofrimento muito grande, assim. Esses que querem é para ter algum benefício, né? Que tem muita... Às vezes é buscando benefício e outras vezes é porque estão tanto tempo esperando que alguém diagnostique, que quando diagnostica elas ficam aliviadas. Inclusive aí que podem surgir os diagnósticos errados, que a família pode induzir vários sintomas e na verdade não ser aquilo. E aí pode surgir um diagnóstico errado a partir disso. Mas também pode ser só por uma falta de acesso, e aí quando alguém diagnostica, ele começa a ter benefício e ter o tratamento adequado, assim. Talvez para justificar algum rendimento escolar inadequado, né, também. Isso. Varia muito de como cada um vai receber, mas vai afetar a família como um todo, vai afetar o relacionamento, porque as mães muitas vezes têm que sair dos seus trabalhos, porque por uma questão cultural também, às vezes a mãe acaba saindo, se dedicando mais ao tratamento do que o pai. E aí isso impacta também no relacionamento, que às vezes ela se torna mais uma cuidadora do que uma esposa, por exemplo. Os irmãos também podem ser afetados. Depende muito de família para família. Alguns irmãos podem desenvolver um senso de responsabilidade e até de autoeficácia maior quando tem irmãos com autismo ou deficiência. Já outros não. Outros podem desenvolver depressão, porque eles podem se sentir excluídos da família, sentir que os pais estão dedicando muito tempo para outra criança. Então isso varia bastante, assim. A chance de ter depressão e ansiedade é muito maior em qualquer cuidador de qualquer doença, e com autismo não é diferente. A sobrecarga do cuidado é muito alta. E o ideal existem alguns locais, aqui na região eu não conheço, mas que, por exemplo, essas ONGs, essas organizações, elas podem ter grupos de mães, grupos de familiares, que isso pode ajudar até para você encontrar pessoas que passam pela mesma situação que você. Para quem tem mais condição, consegue também acompanhamento psicológico, e caso desenvolva depressão ou algum transtorno mental, também é necessário um acompanhamento psiquiátrico. E lembrando que, por ser uma doença genética, também tem uma chance maior de algum familiar também ter alguns traços de autismo, sem necessariamente ter autismo, mas às vezes alguns pais que são considerados narcisistas podem ter alguns traços de autismo mesmo, ou então algum outro transtorno do neurodesenvolvimento, e se isso for avaliado de forma individual, pode ajudar também. Esses casos que demoram o diagnóstico, são pessoas que há uma certa dificuldade realmente para fazer o diagnóstico. Essas pessoas, elas têm assim uma convivência social razoável, que exatamente por isso o diagnóstico não foi rápido, foi mais demorado, e elas podem fazer, pode se desenvolver, pode fazer tudo na vida, pode ter uma profissão, tudo normal, qualquer profissão que escolher. Agora, aqueles casos mais acentuados, há um comportamento atípico, né? E uma incompatibilidade com alguma função, né? Com alguma profissão. No entanto, a gente vê um movimento muito forte na sociedade para que esse pessoal faça o que ele quiser fazer, né? Qualquer profissão. E aí é um transtorno, às vezes, para o próprio autista, né? Que é incentivado, por exemplo, pelos pais, por exemplo, para ser médico, para ser engenheiro, para ser... e eles mesmos têm uma dificuldade, têm que se isolar dos colegas para poder ter o aprendizado. Como você coloca a questão dos parentes elaborar a vida do autista sem uma participação direta deles, de não respeitar o que eles gostam, o que eles querem? Primeiro tem que ver até onde que aquele indivíduo vai conseguir chegar. Por exemplo, geralmente os que conseguem levar maior a vida profissional e pessoal são os de nível 1, mas mesmo esses têm alguma dificuldade. Eles podem, por exemplo, começar uma faculdade. Por exemplo, já tive uma paciente que ela fez física na USP, só que ela se dava muito bem em determinadas disciplinas, só que em outras não, porque não tinha interesse, porque o interesse dela era muito específico em determinada área. Então a gente tem que estimular aquilo que ela tem de bom
e saber das dificuldades. Também a cobrança deve ser dosada, assim, dependendo da criança, adolescente. Por isso que é importante o acompanhamento tanto com psicólogo quanto com terapeuta ocupacional, nesse sentido, porque eles podem ajudar a direcionar melhor a vida profissional. Tem uma pessoa amiga sua que está ouvindo o programa e desejando um bom dia para você, é a Isabel. Bom dia. A Isabel, ela é parente da Osana Ribeiro, né? Sim. Exato, que é nossa ouvinte também daqui da rádio Padre Cícero. Doutor João Vitor, mais uma vez eu gostaria que você se dirigisse aos ouvintes da FM Padre Cícero como médico psiquiatra da infância e adolescência e expandisse, não se limitar só ao autismo, mas todos os problemas que você no dia a dia tem que lidar com as crianças que desenvolvem síndromes, problemas, transtornos. O que falar para os parentes, como essa questão que você já disse, da aceitação inicial que é negativa e depois há uma adaptação, mas principalmente no sentido do futuro, das possibilidades, do desenvolvimento, que é uma coisa familiar, não é uma coisa individual, né? A família também, ela participa do desenvolvimento, dos passos, do ganho. O que falar para essas famílias que estão nessa batalha, diante de um caso de transtorno psiquiátrico de crianças e adolescentes? Que mesmo nos casos leves, assim, o suporte ele vai ser essencial, assim. É uma pessoa que não vai conseguir fazer tudo sozinha, como às vezes a gente é excessivamente otimista, assim, digamos, mas a gente tem que saber que mesmo nos casos mais leves vai precisar de suporte, assim. Quando está muito bem adaptado, pode realmente ter uma vida mais independente, inclusive morar sozinho, se mudar, mas o suporte ele pode ser importante mesmo nessas fases de vida. E nos casos mais graves, assim, esse suporte vai ser ainda maior. É difícil a batalha, o tratamento é difícil, o acesso a bons profissionais é difícil, o acesso ao SUS realmente não é tão fácil, mas mesmo nesses casos, assim, vocês podem buscar redes de apoio que podem ser dentro da família ou até mesmo próximo. Por exemplo, algumas buscam a religião para tentar lidar melhor com a situação, outras buscam grupos de famílias que têm algo parecido, como, por exemplo, às vezes o próprio local que atende a criança, ou então as associações de amigos de autista. Tudo isso também pode ajudar no sentido de você se sentir pertencente a um grupo, assim, se sentir apoiado, assim. Sozinho é muito difícil conseguir, então quanto mais grupos de apoio você tiver, quanto mais... e também você tem que também desenvolver suas qualidades pessoais e não esquecer de que você precisa estar bem para aquela criança ficar bem também. Então, você precisa... Se você tiver ansiedade, depressão, tem que fazer o tratamento também, porque se você não estiver bem, a criança também não vai ficar bem. Então, não pode esquecer que tem que cuidar de si mesmo para poder cuidar de alguém. É verdade. E o pessoal participando. A Socorro Ribeiro desejando bom dia para todos. Ela diz: excelente fala do profissional. Fazer valer o direito de todos nós. A Graziele Gonçalves Oliveira também participando da live. Essa live fica gravada, se não houver nenhum problema técnico. A gente não bota nenhuma música para não quebrarem a live. Até o fundo musical, às vezes, quebra a live, né? Por causa dos direitos autorais, né? Então a gente faz de tudo para não colocar nada, para ficar a live. Mas tem também, como eu falei, o site Clube Sintonia, se você quiser indicar esse programa, essa entrevista do Dr. João Vitor para alguma pessoa que tem parente, né, autista, a dica que a gente dá é esse site, clubesintonia.com. Aí dentro dele você clica em dicas de saúde e fica disponível para você ouvir essa entrevista, né? Raramente dá alguma zebra de não conseguir. Então tem a live, tem o site, tem as nossas redes sociais que também puxa essa entrevista e coloca. Bom, estamos chegando ao final dessa entrevista com o Dr. João Vitor. Eu quero agradecer para ele por ter vindo, ter falado de propriedade sobre esse assunto, sobre esse abril azul. E
percebi também a sua angústia ou a sua limitação de resultados devido à dificuldade, né, que há naturalmente, principalmente na rede pública, mas, de qualquer maneira, vamos para frente, né, olhar para o futuro, né, e ter esperança de dias melhores para melhor atender o paciente autista. Então, obrigado, Dr. João Vitor, por ter vindo. Obrigado também. E aí, tem as redes sociais, caso alguém tenha interesse. Deixa eu só pegar aqui exatamente o nome. Sim. Dê aí seu contato de Instagram, que o pessoal gosta de tirar dúvidas e até pegar o telefone direitinho para ir lá no consultório. O Instagram é dr.joãovictorlacerda. Se for por... Eu também tenho um site, né, que tem algumas informações, inclusive, sobre autismo. Sim. Pode dar o nome. Que é drjoãovitorpsiquiatra.com.br. E também tem o contato da clínica. Isso. Deixa eu só pegar aqui. Telefone da clínica. Endereço é Rua Padre Cícero, né? Rua Padre Cícero, número 975. 975. O telefone é WhatsApp e também dá para atender por ligação. O número é 8218-3462. Quase em frente à ginecoclínica, né? Isso. Na Rua Padre Cícero, no centro de Juazeiro. Legal. E as redes sociais do Dr. João Vitor. Eu espero que você possa contribuir novamente com o nosso programa e com os ouvintes da FM Padre Cícero outras vezes. A gente convida novamente para você vir. Mas por hoje realmente foi maravilhoso. Gostei demais, aprendi bastante, os ouvintes também. E parabéns, viu, por ter se tornado esse profissional tão competente, tão estudioso, né? Tão focado. E essa era uma carência da nossa região de Cariri. A gente às vezes tinha que enviar para longe, para Fortaleza, né? Recife. E hoje nós temos tanto psiquiatras nessa linha de crianças, infância e adolescência, como neuropediatras, né? Mas tem ainda um campo vasto e pouca gente, né? Poderia crescer mais, não é isso? Uhum. Futuros médicos, agora 3 faculdades de medicina, uma está parada, agora vai estar parada a outra também, vai entrar em greve amanhã. Mas espero que volte logo, né? Tem a Estácio, tem a FAMED, o FCA e tem a URCA, né? Espero que saia realmente novos profissionais, psiquiatras, neurologistas, pediátricos, enfim, terapeutas ocupacionais. Tem a Leon Sampaio aí que dá de presente à sociedade muitos profissionais, né, que a gente em outros países chama de paramédicos, né, fonoaudiólogas, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, psicólogos, etc., né? Então, que bom, né, que a gente tem esse apoio. Próximo domingo vai estar conosco um médico, Dr. Marcelo Sobreira, que é cardiologista e vem falar sobre um assunto específico, arritmias cardíacas. Tem uma situação drástica que chama-se morte súbita, então ele vai falar sobre isso, né? E vai falar das outras coisas também, né, de infarto, etc. Dr. Marcelo Sobreira. E assim, todo domingo, se Deus permitir, a gente vai fazendo o programa Dicas de Saúde. Vocês vão ficar agora com a missa, né, no Santuário Sagrado Coração de Jesus. Obrigado, Carlos Eduardo, viu? Sempre firme e forte aqui conosco. E você, ouvinte, né, desejo um domingo com tranquilidade, com paz, uma semana bem tranquila também. E um abraço, viu, para todos vocês. Até a próxima.